Boa noite, Clara. É que no plano tava que a sua prova ia ser essa semana. E eu vi muita gente falando disso no grupo, aí eu fiquei meio na dúvida, e muito assustada. É E já era sério? agora. Meu pai do céu, não pode ser. É isso mesmo, gente? É dia Bom, se for, 18. se for, a O gente meu passa tava para dia semana que vem. 16, né? Seria sexta-feira. Deixa eu dar uma olhada. Ah, se vocês estão dizendo é porque é. Não, mas aí a gente passa para semana que vem. É porque eu estava achando que tinha uma semana a mais ainda, que eu ia falar de um outro assunto com vocês. Peraí, deixa eu verificar isso. Agora. É, na verdade, o início da primeira avaliação está para o dia 18/9. Isso está meio estranho, porque 18/9 é que dia? 18, acho que é domingo Não, assim. 9 já passou. Dia 9 já passou. Ah, não, Pra segunda. desculpa. Errei, peraí. É 18, 10. Hoje é 14, aplicações do sistema massa-mole amortecido, aula de exercícios em preparação, segunda avaliação, início da segunda avaliação. É dia 16. Não, mas não vou fazer isso não. Eu vou deixar para semana que vem. Ah, não, beleza. Não, vou deixar para semana que vem. Eu vou deixar para semana que vem, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu aplico a partir de quarta-feira. Eu entrego a prova para vocês na quarta-feira. Tá joia? Não vai ser sexta-feira não. Ô, professor, se você Oi. deixar na quarta, da última vez, você deixou ela pro final de semana. Ah, Você podia manter pro final de semana, ao invés de deixar na quarta, tipo, você tá deixando 2 dias, não é? É 2 dias que você deixa? não, passa, né? Porque da outra vez eu deixei de sexta para vocês entregarem na quarta da outra semana. Foi. Tá, mas aí eu vejo direitinho. Eu não vou deixar essa prova para vocês quarta-feira não. Tá? Eu deixo para Só pra outra englobar o semana. fim de semana, sabe? Pra dar mais tempo? Não, tá, sem problema. Tem erro não. Obrigada. Quanto a isso, não tem erro. Tá? Mas vai ser semana que vem. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui, então, algumas anotações. Outro dia eu estava conversando com a Bárbara sobre algumas dúvidas que ela tinha, exatamente a respeito da técnica de coeficientes a determinar, que eu mencionei agora há pouco. Então, eu vou usar as anotações que eu discuti com ela, ficaram salvas aqui. E aí é bom que já rende um pouquinho mais. Deixa eu compartilhar o whiteboard aqui com vocês. Vocês estão vendo aí, né, gente? Vamos fazer um preâmbulo aqui. Vamos pegar aqui, ó, só para relembrar, basicamente, qual era a história dos coeficientes a determinar, certo? Você olhava para a equação. E aí, a depender dessa função f de t, você chutava. Você chutava não, você dizia quem era a sua solução particular para EDO não homogênea. Certo? Então, por exemplo, aqui nesse caso. Nesse caso, a minha função f de t é um polinômio, vezes a função exponencial de t. Certo? Vezes a função exponencial de t. A princípio, qual seria o primeiro chute para a solução particular? A princípio, o primeiro chute para a solução particular seria essa função. Deixa eu ver se eu consigo apagar esse risco. Se eu conseguir, vai ser ótimo. Não consigo. Mas seria, já que aqui é um polinômio do primeiro grau e aqui é exponencial, seria at mais b exponencial de t. O problema é que, se você fizer a multiplicação aqui, ó, essas duas parcelas, elas... Opa, vamos ver.
Essas duas parcelas que aparecem ali, na verdade, são soluções do problema homogêneo. Olha aqui, ó. Tá aqui a EDO homogênea, tá certo? Quando eu acho a raiz da EDO homogênea da equação característica, eu tenho R igual a 1, certo? R igual a 1. As soluções, então, da EDO homogênea fundamentais serão exponencial de t e t vezes exponencial de t. As duas soluções fundamentais da EDO homogênea. Portanto, essa função aqui é solução da EDO homogênea. Essa função aqui também é a solução da EDO homogênea. Logo, essa soma, ao invés de ser solução particular da EDO não homogênea, essa soma, na verdade, é a solução do problema homogêneo. Toda vez que o seu chute inicial para a EDO não homogênea for solução da EDO homogênea, ou parte dela for solução da EDO homogênea, você multiplica essa expressão inicial por uma potência adequada de t. O tal do t elevado a s que o Reginaldo coloca lá no material dele. Qual é a função desse t elevado a s? Fazer com que nenhuma parcela restante na sua solução particular seja solução da EDO homogênea. Então aqui, ó, a princípio seria t elevado a s, a solução particular. Vou escrever ela aqui do lado, só para destacar. A solução particular teria que ser um t elevado a s vezes at mais b vezes a exponencial de t. Onde esse t elevado a s, você precisa determinar. Bom, não pode ser zero. S não pode ser zero, porque se S for zero, você estaria nessa situação. E essa situação é uma situação de solução da EDO homogênea. Então, isso não pode acontecer. A outra possibilidade seria S igual a 1. Mas se fosse S igual a 1, é só a gente fazer uma continha aqui, ó. Se S for igual a 1, a minha solução particular ficaria como? A minha solução particular ficaria a t quadrado vezes exponencial de t mais b vezes t exponencial de t. Essa parcela já não é mais solução do problema homogêneo. Porém, essa parcela aqui, ó, continua sendo solução do problema homogêneo. Então, eu não posso escolher S igual a 0, não posso escolher S igual a 1, eu vou escolher o menor S possível. Então, eu vou tentar S igual a 2. E aí, se S for igual a 2, eu estou nessa situação. Cada uma das duas parcelas não é mais solução do problema homogêneo. Então, essa daqui agora sim é uma solução particular para o problema original. Eu vou, então, fazer as derivadas, calcular tudo direitinho para determinar qual é o valor dos parâmetros A e B. Entenderam esse exemplo? Essa dúvida era uma dúvida que estava aparecendo para vocês? São muitas perguntas, mas me respondam aí. Pessoal, pode falar, viu? Essa dúvida apareceu para mim, professor, mas, tipo assim, eu não entendi, por exemplo, quando a segunda equação é um polinômio. Tipo assim, eu não consigo imaginar um caso em que daria o mesmo resultado. Então deixa eu tentar um caso aqui para você. Vou pegar a mesma equação. Quem foi que perguntou? Clara, né? Isso. Ô, Clara, deixa eu pegar essa mesma equação, porque eu acho que eu posso te ajudar nessa dúvida. Veja só. Tá. Não, aí quer ver? Peraí. Vou ter que pegar uma equação com... Eu quero essa EDO aqui, ó. Vou pegar esse exemplo, vou fazer aqui no cantinho, tá bom, Clara? Tá bom. Só vai aparecer numa situação muito particular. Y duas linhas mais Y linha igual a
essa EDO. Essa EDO é uma EDO fácil de resolver, porque se você fizer a substituição U igual a Y', você reduz a ordem dela para uma EDO de primeira ordem, acha U, depois você vai calcular o linha. Mas a gente pode usar a mesma técnica. Qual é a equação característica dessa EDO? É R ao quadrado mais R igual a zero, concorda? Concordo. Quais são as raízes dessa equação característica? R igual a zero e R igual a menos 1, certo? Isso. Quais serão as soluções fundamentais, então? Y1 de t vai ser igual a... Opa! Y1 de t igual a 1, exponencial de zero, que é igual a 1, certo? Constante. Qual é a segunda solução fundamental? Y2 de t é igual a exponencial de menos t. Tudo bem, Clara? Beleza. Até agora sim. Agora, qual vai ser a solução particular da EDO não homogênea? Qual vai ser a solução particular da EDO não homogênea? Então, ó, a solução homogênea... Gente, está uma ventania aqui perto de casa. A solução da EDO homogênea vai ser C1 vezes a Y1, que é 1, mais C2 vezes Y2, opa, exponencial de menos t. Então, no nosso exemplo, a solução particular da EDO não homogênea, já que isso daqui é um polinômio de grau 1, a solução particular seria também um polinômio de grau 1. AT mais B, certo? Qual é o problema aqui, Clara? O problema é que esse B aqui, ó, esse B, ele é um múltiplo, aqui, ó, dessa função, constante igual a 1. Entendeu? Mas esse AT vai ser solução? Tipo, é isso que não faz sentido para mim, porque mesmo se o A for C2, não vai ser igual. Isso, essa função não é a solução daquele problema. Faz a conta para você ver. Deriva uma vez. O que vai acontecer? Vai dar A aparecendo aqui, certo? Constante. Uhum. Deriva a segunda vez, vai dar zero. Então aqui vai ficar A igual a T, uma constante igual a T, tá vendo? Então não é possível você determinar esse parâmetro A. Qual é o problema? O problema é que essa parcela é a solução desse problema homogêneo. Entendi. Entendeu? Entendi. Tipo assim, se uma parcela for, aí já é um problema. Isso, exatamente. Tá. Eu achei que as duas tinham que ser solução ao mesmo tempo. Não. Basta que uma parcela. Da mesma forma, Clara, que aqui nesse primeiro exemplo, ó, eu não podia escolher o S igual a 1, porque se eu escolho o S igual a 1, essa parcela continua sendo solução do problema homogêneo, tá vendo? É por isso que eu tenho que ir para o S igual a 2. Entendeu? Não, entendi. Acho que é... Nossa, entendi. Aí nesse caso, quem vai ser a sua solução particular? Não vai ser essa. Não vai ser essa. Sim. Vai ser a solução particular. T, veja só, T vezes AT mais B. Não é que vai ser um polinômio de segundo grau, é T vezes o polinômio do primeiro grau. Tá certo? T vezes o polinômio do primeiro grau. Porque agora aqui vai ficar AT quadrado e aqui vai ficar BT. Nenhuma das parcelas é mais múltiplo. Quando eu falo múltiplo escalar, tá? Múltiplo escalar da solução fundamental da EDO homogênea. Joia? Não, entendi, pessoal. Entendi. Obrigada.
Professor, só pra gente encerrar a fatura. Oi, eu quem é tô agora? agarrado... Alex, Oi, Alexia. eu tô agarrado um pouquinho mais atrás na matéria. Você pode voltar ali onde você estava mesmo? Aqui. Para baixo. Onde você supôs esse Y, Aqui. duas linhas, mais Opa. Y. Isso. Isso. Beleza, eu faço isso para reduzir o grau da equação e ficar mais fácil de achar a solução dela. É isso que eu estou encontrando? Não. Você está falando do quê? Desse cara aqui? Disso Isso. aqui? Não, aqui, Alexia, nós estamos encontrando a solução do problema homogêneo. Como é que você resolve uma EDO não homogênea? A solução de uma EDO não homogênea, ela sempre se escreve assim, ó. A solução do problema homogêneo mais a solução do problema não homogêneo. Então, isso aqui é a solução geral da EDO homogênea. Isso aqui é a solução particular da EDO não homogênea. Tá. Então, quando você acha a equação... Oi? Pode falar. Oi? Quando você acha a equação característica, essa equação característica, você está olhando simplesmente para os coeficientes dessa EDO e transformando para uma equação de segundo grau, escrevendo a equação correspondente à equação de segundo grau. As raízes dessa equação característica determinam um par de soluções fundamentais para a EDO homogênea. Então, quem é a solução da EDO homogênea? Como eu escrevi aqui, ó, C1 vezes 1 mais C2 vezes a exponencial de menos t. Certo? Uma combinação dessas duas. Deixa eu voltar no exemplo ali. Deixa eu voltar no exemplo aqui de cima para te mostrar. Ó. Nesse caso aqui, opa, não quero fazer isso não. Ctrl Z. Nesse caso, ó, a EDO homogênea é essa, a equação característica é essa daqui, a raiz é essa, certo? Essa única raiz produz para você essas duas soluções fundamentais, e aí essas soluções vão determinar a solução homogênea, a solução da EDO homogênea associada, que vai ser C1 vezes a primeira, mais C2 vezes T vezes exponencial de T, C2 vezes a segunda. Então, achei a solução geral do problema homogêneo. O que falta para resolver completamente a EDO? Encontrar a solução particular da EDO não homogênea. Aí, então, é que a gente está discutindo aqui, que às vezes não é tão trivial determinar, não é que não seja tão trivial, mas não é direto, igual eu tinha mencionado no vídeo que eu fiz. Tinha deixado essa parte aqui para vocês concluírem. Então, só para a gente terminar aqui esse retorno, o Alexia, voltar aqui do lado. Ó. Então, a solução geral é a solução do problema homogêneo, mais a solução do problema não homogêneo, uma solução particular. Então, a solução homogênea está aqui. A solução particular, você vai olhar para essa expressão, já que isso aqui é um polinômio do primeiro grau, um polinômio do primeiro grau. Só que nesse exemplo eu estou relatando exatamente o problema que você precisa multiplicar esse polinômio do primeiro grau por uma potência adequada de t. Faz sentido. Tá bem? Tá bem. Ok. Eu acho que mais alguém queria perguntar alguma coisa? Não? Deixa eu só mostrar esse outro exemplo aqui, então, ó. Nesse outro exemplo, veja bem, eu tenho y duas linhas mais y igual a cosseno de t. Tá certo? Qual seria o primeiro chute para a solução particular? Já que aqui eu tenho cosseno de t, o primeiro chute seria... deixa eu apagar esse cara daqui.
T vezes ninguém, A cosseno T mais B vezes seno T. Ó, como aqui é cosseno, então A cosseno T mais B seno T. Qual é o problema? O problema é que essa parcela e essa parcela são múltiplos das soluções fundamentais. Ó. De novo, Alexia, para essa EDO, qual é a equação característica? R ao quadrado mais 1. Quais são as raízes da equação característica? Mais ou menos I. Então, na nomenclatura que a gente está empregando para soluções fundamentais, o alfa é igual a 0, o beta é igual a 1. Ficaria aqui exponencial de alfa t, só que alfa é 0, então fica 1, cosseno de beta t. Então, beta cosseno de t. Da mesma forma, y2 sendo. Ou seja, a solução particular do problema não homogêneo, na verdade, é uma soma de soluções do problema homogêneo. E uma soma de soluções de um problema homogêneo continua sendo uma solução do problema homogêneo. Nesse caso, basta você escrever T vezes essa soma, e o que você tem é, aí sim, a solução particular para o problema não homogêneo. Esses exemplos em que você tem esse produto de um polinômio pelas trigonométricas, em geral é chatinho de você calcular esses coeficientes A e B, mas é um trabalhozinho que se coloca. O coeficiente T é o que faz ele ser a solução do problema. Não homogêneo. Ah, tá. Quando você multiplica por T aqui, ó, tá? Quando você multiplica por T, você faz com que essas parcelas não sejam mais solução do homogêneo. Então, ela será solução do problema não homogêneo. É chato ficar falando homogêneo, não homogêneo toda hora, às vezes até confunde, mas a ideia é essa. Você multiplica por T para fazer com que isso deixe de ser solução do problema homogêneo e passe a ser solução do problema não homogêneo. Ok. Tudo bem? Tá. Ok? Tá joia? Um último exemplinho, ó. Um último exemplinho, só para ilustrar mais uma vez. Olha aqui, essa é DO. Y, duas linhas, menos 2y' mais y igual a exponencial de t. É a mesma equação homogênea do exemplo anterior, lá de cima, tá bom? Se a gente voltar aqui, ó, é a mesma equação homogênea. Então, a solução fundamental do problema homogêneo são exponencial de t e t exponencial de t. Essa daqui é a solução geral do problema homogêneo. E a exponencial de t está aparecendo aqui, ó. O problema todo é que a parte não homogênea da equação, é essa parte aqui, ó. A parte não homogênea da equação, ela está aparecendo justamente aqui, ó. Então, se você fosse olhar só para isso daqui, quem seria a solução particular? Seria a exponencial de t. A exponencial de t. Opa, mas a exponencial de t é a solução do problema homogênea. Então, você tem que começar a multiplicar pelas potências de t adequadas. Não pode ser t vezes exponencial de t. Por quê? Porque essa daqui também é a solução do problema homogêneo. Então, tem que ser a t ao quadrado exponencial de t. E aí você vai fazer a continha, essa continha está feita aqui, ó, tá? E você vai ver que o valor de A é possível de ser calculado nesse caso, tá bom? Se eu não me engano, essa conta que eu estou fazendo aqui, salvo engano, a Bárbara tinha me perguntado algo assim. E se eu colocasse, ao invés de colocar t ao quadrado, eu colocasse t ao cubo vezes a exponencial de t, dá certo? E a resposta é não, não dá certo, tá? É exatamente isso. Deixa eu fazer essa pequena correção aqui, ó. Deixa eu apagar tudo. Se eu colocar t ao cubo, façam depois esses cálculozinhos aqui. Ou seja, ao invés de você pegar a menor potência, você pegou uma potência maior. Aí você vai calcular as derivadas, vai substituir, e você vai chegar nessa equação aqui, ó,
que é uma equação impossível, porque você precisa que isso daqui seja válido para todo t. Isso, então, é uma identidade polinomial. Do lado de cá, eu tenho um polinômio constante. Do lado de cá, eu tenho um polinômio de grau 2. Olha, um polinômio constante nunca pode ser igual a um polinômio de grau 2, porque esse coeficiente quadrático aqui e esse coeficiente linear teriam que ser zero. E você teria que ter o coeficiente linear aparecendo. Como isso não é satisfeito, é impossível. Você efetivamente precisa encontrar a menor potência que se adeque à situação. Tá? Então, nesse caso, isso daqui não é válido. Vou até dar um X aqui, sem riscar muito. A solução particular, nesse caso, seria a t² vezes a exponencial de t. E aí você vai fazer os cálculos e você vai calcular o valor correto de A nesse caso. Tá joia? Ok, pessoal? Perguntas, perguntas, perguntas. Diga, quem começa com a letra E? Apareceu aqui para mim. Ninguém quer me perguntar nada. Então, deixa eu falar para vocês sobre a parte de aplicação desse caso, dessas EDOs com coeficientes constantes de segunda ordem. A ideia é bem interessante, viu, pessoal? Das oscilações. Então, o vídeo que eu gravei, eu falei dessa situação aqui, ó. O sistema massa-mola amortecido, MU duas linhas, mais gama U linha, mais K vezes U igual a zero. Tá bem? Essa situação, ela se caracteriza pelo seguinte: você pega o seu sistema, ele está preso numa plataforma, e você coloca esse seu sistema para oscilar, e nenhuma força externa vai agir sobre o corpo. Ou seja, você não pode bater na sua plataforma, você não pode segurar a sua massa e ficar puxando ela para cima e para baixo, você não pode fazer nada, tá certo? Você simplesmente tem o peso, a constante elástica e a resistência ao movimento agindo sobre o seu sistema. Simplesmente isso. Bem? Fazendo essas contas, você tem aqueles três casos em que você tem o sistema superamortecido, com amortecimento crítico, ou subamortecido. Aqueles gráficozinhos bonitinhos que eu mostrei para vocês no GeoGebra, certo? Ocorre que o que você quer, na verdade, é poder sobre o seu sistema, poder atuar sobre o seu sistema. Você quer, por exemplo, controlar esse efeito do amortecimento, tá certo? Um efeito interessante que ocorre nesse tipo de sistema é o chamado efeito de reverberação. Não é o reverberação é muito aplicado em acústica, mas o termo que o Boyce usa e que o Reginaldo usa é o termo de... O nome, meu Deus, fugiu, Ressonância? Oi, ressonância. Ressonância, exatamente. O termo de ressonância, tá bom? Qual é o efeito de ressonância? Vocês viram que a situação aqui, quando o delta é menor do que zero, o discriminante dessa equação é menor do que zero, vocês viram que a solução, eu mostrei para vocês, a solução desse problema, vou botar até um UH de t logo aqui, ó, vai ficar assim, uma exponencial de menos gama t sobre 2m, que multiplica C1 cosseno de beta t mais C2 seno de beta t. Isso é um sistema, então, que oscila, tá certo? O efeito de ressonância, ele ocorre quando a sua força externa amplifica essa oscilação do sistema.
ela entra em fase com essa oscilação e faz com que essa oscilação ela amplifique-se. Lembra que essa solução, quando t tende para infinito, ela vai a zero. Quando você coloca uma força externa apropriada nesse seu sistema, você faz com que, ao invés dessa oscilação tender a zero, você faz com que essa oscilação ela seja amplificada. Ela é somada, na verdade, ao efeito. Tá bem? Então eu quero rapidamente só apresentar para vocês alguns elementos que são colocados lá no material do Reginaldo e que são importantes. Esse beta que aparece aqui, deixa eu só anotar que ele vai ser útil para mim. Beta é a raiz quadrada de 4km menos gama ao quadrado sobre 2m. Tá bem? É o que eu chamei lá de quase frequência da oscilação. Então, a coisa é mais interessante quando você tem um tipo de força periódica, tá? Uma força periódica é caracterizada por um seno ou por um cosseno. Então, o modelo forçado, oscilações forçadas, elas se caracterizam por essa equação aqui, ó. A mesma equação homogênea, NU duas linhas mais gama U linha mais KU. Só que aí você vai e coloca aqui uma força F0 vezes cosseno de ômega t, tá? Quem é F0? F0 é um número real positivo, tá? F0 é um número real positivo. Quem é ômega? Ômega é a frequência de oscilação da força externa. Essa força externa você pode pensar da seguinte forma. O seu sistema massa-mola, eu vou fazer um desenho horroroso aqui agora, mas vamos lá. O seu sistema massa-mola está aqui assim. Tá bem? E aí você pega e começa a fazer uma força aqui em cima, apertando e subindo esse seu sistema completo. Você sobe e desce o seu sistema completo na vertical. Ou seja, o seu sistema agora está sujeito a uma força que faz com que a oscilação que antes era só dada pelos efeitos do peso, da constante elástica, da força elástica e da força resistiva, ele passa agora a ter uma força que está atuando em cima dele. Tá? Vocês já viram, quem aí viu, acho que poucos, já foram numa peixaria comprar peixe e viram aquela balancinha de mola? Já viram a balancinha de mola? Salvo engano, chama-se dinamômetro ainda. Um nome físico para aquilo. Alguém já viu? Sim, eu já vi. Imagina a seguinte brincadeira, então, gente. Você pegou uma mola, enganchou no dedo, tá certo? E botou um peso pendurado nessa mola. Se você pega segura a mão que está segurando a mola, você mantém ela parada. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Tá começando a chover aqui na minha região e a minha conexão talvez possa piorar. Se piorar e eu ficar sem voz, me manda uma mensagem lá no chat, não, que eu não tô vendo. Faz um sinal para eu saber que minha conexão tá ruim, tá bem? Ok? Beleza. Ok. Mas então imagina, você pegou uma mola, segurou ela e colocou um peso. Puxa esse peso para baixo e solta. Ela vai começar a oscilar. Agora, se você começar a movimentar a mão que segura a mola, você começa a fazer essa oscilação ficar diferente do que ela estava antes, tá? Se você tivesse mantido sua mão parada, o seu sistema iria parar. Com esse movimento para cima e para baixo que você está fazendo com sua mão, o seu sistema não para. Ele oscila de forma diferente. E você pode aumentar a amplitude da oscilação. Tá certo? Por quê? Porque a força que você está impondo, ela faz com que essa oscilação... Aí o seu sistema, na verdade, ele já despreza todas as forças iniciais que você tinha. Ele não depende mais daquela parte anterior da solução do problema homogêneo e passa a oscilar só com a força
externa que está agindo. Tá joia? Então, olha só, essa solução aqui de cima, ela é comumente chamada, e a gente vai usar essa solução aqui de cima, essa solução aqui é sempre chamada de solução transiente. Por que ela é chamada de solução transiente do problema? Porque quando t vai aumentando, a contribuição dessa parte é zero. Mas como assim contribuição dessa parte? Por quê? A solução dessa EDO aqui, ó, eu já escrevi no caso anterior, mas a solução geral dessa EDO vai ser dada por UH, eu não vou escrever aquela expressão toda, vou escrever só UH de T mais a solução particular desse problema. Bora ver se vocês entenderam a história que eu mencionei agora há pouco. Eu quero a solução particular para essa EDO. Deixa eu apagar, deixa eu voltar aqui. Depois eu volto nessa história de homogêneo e não homogêneo. Qual é a solução particular para esse problema, pessoal? Qual é a solução particular para esse problema? Alguém? É a solução do problema homogêneo mais a outra parte? Como é que é, Clara? Não, agora eu só estou perguntando... que meu microfone tá bem ruim. Mas é igual o outro caso que a gente estava falando, não é? De procurar... Isso. Mas agora eu quero saber, por enquanto, só a solução particular. Só a solução particular. A solução particular depende desse cosseno. Então, seria A cosseno de ômega t mais B vezes seno de ômega t. A pergunta é, eu vou precisar multiplicar isso daqui por t elevado a s? Sim ou não? Vou precisar multiplicar isso por t elevado a s? Sim ou não? Acho que vai depender do delta, né? Se o delta for menor que zero para a equação homogênea, vai. O delta aqui é sempre... Não é sempre, não. Tudo bem. Suponha que o delta é menor do que zero. Quem foi que falou? Gabriela? Isso. Não. Gabriela, vou te perguntar, já que você respondeu. O delta é menor do que zero nessa situação que eu estou querendo aqui. Tá bom? O delta é menor do que zero. Estou interessado exatamente nessa situação. Ó, escrevi aqui. Delta menor do que zero. Mas nessa situação, quem é a solução homogênea do problema? A solução homogênea está aqui, ó. É porque o beta e o ômega são diferentes. Isso, mas olha só, eu tenho essa exponencial multiplicando. Tá vendo? Então, qual é a solução homogênea? C1 vezes a exponencial vezes o cosseno. C2 vezes a exponencial vezes o seno. Mesmo que o beta seja igual ao ômega, essa exponencial diz para mim o seguinte: eu não preciso do t elevado a s. Mas eu e não se o preciso. alfa for igual a zero? Mas não vai ser, né? Olha só quem é o alfa nesse caso, em que o delta é menor do que o zero. É menos gama t sobre 2m. O gama aqui é diferente de zero. Tá bem, deixa eu fazer assim, ó. Gama diferente de zero. Seria a única situação em que o alfa seria zero. Pessoal, só um instantinho que minha janela tá vazando água aqui, peraí. Entendeu, Gabriela? Seria a única situação em que o alfa seria zero. Então, o alfa não vai ser zero. Ou seja, se gama é diferente de zero e delta é menor do que zero, a minha solução do problema homogêneo não traz nenhum problema com essa função
externa aqui, ó. Daqui é chamada força externa, tá bom, gente? Tá? Força externa. Então, nesse caso, eu não preciso desse T elevado a S. Ele não vai me causar problema. Ou seja, a minha solução particular é A cosseno de ômega T mais B seno de ômega T, sempre. Essa daqui é chamada de... Essa é transiente. Essa daqui é chamada de solução estacionária. Professor, vai ser só nesse caso que a gente vai mexer com essa força externa, no delta menor que zero? Foi a Clara que perguntou? Ô, Clara, deixa eu só te dizer. Você poderia fazer para todas as situações. Só que, no caso em que você tem um amortecimento muito grande, o seu sistema não tem muito interesse, não é interessante porque se o amortecimento é muito grande, a solução do problema é basicamente a resposta estacionária. Então, não tem muita graça, vamos dizer assim. Então, a gente vai se ater só ao caso em que você efetivamente tem um sistema que a parte homogênea dele oscila em torno da origem. Tá? Ah, entendi. Tudo bem? Da mesma maneira, gente, eu não quis mencionar para vocês o caso em que o amortecimento é zero. Não faz sentido fisicamente amortecimento nulo. Nenhum sistema é livre de amortecimento. Então, por exemplo, se você pega essa EDO com gama igual a zero e coloca uma força dessa, você poderia ter a possibilidade de uma oscilação que tenderia para o infinito. Certo? A amplitude da oscilação tenderia para infinito. Isso não faz muito sentido físico. Tá bem? Tá ok? Beleza. Ok, então. Deixa eu avançar um pouquinho aqui nessa conta. Então, olha só. Você tem aqui a solução transiente. O termo transiente é porque, com o tempo, esse efeito gerado por essa solução homogênea se perde, se dissipa, frente ao efeito causado pela solução estacionária, muitas vezes chamada de resposta forçada do sistema, tá? Porque como você tem essa resposta devido à força externa ao sistema, chamado também de resposta forçada. O Reginaldo vai fazer umas continhas, eu não vou fazer essas continhas, ele também não faz. Eu só quero colocar aqui alguns parâmetros para vocês. Se nós pegarmos agora a solução a solução geral da EDO vai ser UH de T, parte transiente, mais a parte estacionária. Eu precisaria, então, determinar esses valores A e B. Esses valores A e B, basta você substituir na EDO e você vai calcular, tá bom? Se você pega esses valores de A e... Se você pega esses valores de A e B, desculpa, se vocês pegam essa EDO aqui, ó, essa solução, e substitui aqui em cima, calcula as derivadas, substitui aqui com uma continha chata, não mais do que chata, apenas chata, você vai concluir o seguinte, que o valor do parâmetro A vai ser igual, eu vou colar aqui, F0 que multiplica M menos K menos M ômega ao quadrado dividido por K menos M ômega ao quadrado mais gama 2 ômega 2. Ô, gente, esse valor de A está ligeiramente diferente do valor que o Reginaldo coloca lá, mas é a menos de uma simplificação, tá bem?
F0. Então, quem for olhar lá no material do Reginaldo, fique já com essa ressalva. Beleza. Então, essa daqui, ela é o valor dos parâmetros A e B. Note, esses parâmetros A e B, eles estão dados em função de quem? F0, que é a força, intensidade da força externa, K, M, W, que é o período da força externa. Ou seja, todos esses parâmetros dependem apenas dos coeficientes da EDO, não vão depender da solução homogênea. Joia? Não vão depender da solução homogênea. Uma outra maneira de você escrever uma solução como essa é escrevê-la como cosseno de ômega t menos delta, onde, isso daqui eu falei para vocês no vídeo que eu gravei, R cosseno de delta é igual a A e R seno de delta é igual a B, tá? Se você, então, elevar essas duas expressões ao quadrado, você vai ver que R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Então, toda soma, pessoal, de senos e cossenos pode ser escrita em termos de um cosseno, ou também em termos de um seno, tanto faz. Mas aqui, em termos de cosseno, você pode fazer assim. Para esse valor de A e B, o valor de R correspondente é esse aqui, ó. Raiz F0 dividido pela raiz quadrada dessa continha aqui de baixo, ó. K menos M ômega 0, ômega ao quadrado, mais gama ao quadrado, ômega ao quadrado. Tá? Quem é esse R? R é o que a gente chamou de amplitude da oscilação. Nesse caso aqui, a amplitude da resposta forçada. Veja bem, pessoal, deixa eu voltar aqui em cima, e aí agora a gente já tem um bocado de coisa aqui para eu falar para vocês. Quando você olha, deixa eu tentar colocar tudo junto aqui, ó. Diminuir um pouquinho, que eu acho que cabe. Aí, caramba. Volta. Volta um pouquinho mais. Não, aí foi demais. Parou. Gente do céu. Oh, meu Deus. Pera aí, hein? Tá bom. Vamos deixar aqui, ó. Aí eu evito de errar de novo. Quando você olha para a solução desse problema, para essa oscilação forçada, você tem a parte estacionária que oscila. Mas a oscilação da parte estacionária tende a zero. Transiente, desculpa. A solução da parte transiente tende a zero. Tá? Por causa dessa exponencial. E você tem a oscilação da parte estacionária. Essa solução da parte estacionária, ela não tende a zero. Ela tem uma amplitude. Isso faz, então, depois a gente vai ver lá no GeoGebra, que eu vou mostrar para vocês, mesmo estando errado, dá para a gente entender bem, vai fazer com que a solução do problema funcione assim, olha, ela tem essa parte inicial aqui importante. Mas depois, como ela tende a zero, o que sobra é essa parte aqui. E essa parte, ela é uma oscilação de amplitude R. O que acontece? Quando é que ocorre o tal efeito de ressonância? O efeito de ressonância ocorre quando o valor de R é muito grande. Quando que esse valor de R é muito grande?
Quando esse W que aparece aqui, ó, o W é a frequência da oscilação, externa, da força externa, quando esse W... Oh, Jesus. Espera aí que eu estou apanhando aqui hoje, hein, gente? Quando esse W for dado por essa expressãozinha aqui, ó, o valor de R vai ser máximo quando W for igual a raiz quadrada de K sobre M menos gama ao quadrado sobre 2M ao quadrado. Tá? Quando, note, ômega depende desses parâmetros K, M e gama da equação. Então, quando você dá uma força externa ao seu sistema, cuja frequência é uma frequência especialmente preparada, vamos dizer assim, ela faz com que a oscilação que você tinha na sua força externa seja amplificada o máximo possível quando esse parâmetro W é calculado assim. Joia? Quando esse parâmetro W é calculado dessa forma. Calculado não. Se você prepara o seu sistema com o W de acordo com os coeficientes da equação. Essa que, na verdade, é a ideia. Ah, eu quero que o meu sistema entre em ressonância. Então, eu vou preparar o W com esse valor. E aí o que você tem é que isso vai, a amplitude do seu sistema depende de gama, tá vendo? A amplitude do seu sistema depende de gama. Se gama tende a zero, isso daqui aumenta, tá vendo? Se gama tende a zero e isso daqui, ó. Na verdade, quando essa condição aqui é satisfeita, isso daqui vai dar zero, tá bom, pessoal? É uma continha simples de fazer. E aí, então, o que você tem é que o seu sistema, que antes ou ia para zero, ou antes ficava numa oscilaçãozinha mequetrefe, essa oscilação ela é amplificada. Bem? Não se preocupem com esses valores vocês vão poder consultar. O que eu queria falar para vocês aqui, a respeito, era mais um pouco da interpretação física desse problema, tá? O que significa essa força? Qual é o efeito dela sobre a solução do seu problema? A solução do problema homogêneo tendia a zero. Agora eu coloquei uma força, mais do que não tender a zero, você pode ter uma oscilação que ela cresce até um certo limite, o limite dado por essa amplitude R que aparece aqui. Tá joia? Então, por exemplo, você pode calcular esse valor R. Basta que para isso você use os coeficientes da equação que aparecem. Então você sabe estimar qual é o valor dessa amplitude máxima que vai ocorrer quando isso daqui for atingido. Tá? O R máximo ocorre quando W for igual a isso daqui. Esse daqui é o R geral. Para qualquer W, o R, a amplitude é sempre dada assim. Agora, se você escolher W dado por esse valor, esse R vai atingir o valor máximo, tá bem? Então, o que eu quero fazer agora? Só para a gente concluir isso. Eu quero mostrar para vocês um gráficozinho dessa brincadeira. Joia? Para isso, eu vou parar o compartilhamento do whiteboard e vou abrir o compartilhamento aqui do GeoGebra. Compartilhar de novo. Vocês estão vendo o GeoGebra aí, gente? Sim, tá aparecendo. Estão vendo aí, né? Então, olha só. Vamos lá. Vamos colocar aqui os pingos. Não está completamente correto esse desenho que eu estou fazendo aqui. Eu tenho que ajustar uns parâmetros. Eu vou fazer isso e vou despachar para vocês depois, tá bom? Mas dá para ter uma boa ideia do comportamento desse sistema forçado, dessas oscilações forçadas. Veja só. Em cinza,
eu tenho a solução do problema homogêneo, tudo bem? Em cinza, eu tenho a solução do problema homogêneo. Em vermelhinho aqui, eu tenho a solução do problema, a solução particular do problema não homogêneo. E em verde, eu tenho a solução geral da EDO. Tá bom? Em verde, eu tenho a solução geral da EDO. A equação que eu estou considerando aqui, pessoal, é U duas linhas mais gama vezes U' mais U igual a cosseno de ômega t. Tá? Eu não escrevi isso aqui, eu vou escrever depois também. Mas é um caso simplificado, onde a massa é igual a 1, onde a constante elástica é igual a 1, e eu estou deixando dois parâmetros soltos, que é o coeficiente de amortecimento e o ômega, exatamente porque são esses os parâmetros que são mais importantes na análise que você tem que pensar quando você vai pensar em termos de oscilações forçadas. Tá joia? Eu já fiz os vários cálculos aqui, ó, dos coeficientes todos. Então tá aqui, ó, em cinza, a solução do problema homogêneo, em vermelhinho, a solução particular do problema não homogêneo, e em verde, a solução do problema não homogêneo, a solução geral do problema não homogêneo. Então tá aqui, ó, a solução do problema homogêneo, ela oscila e tende a zero, tá certo? Ela oscila e tende a zero. Olha só que interessante. Inicialmente, a solução geral, ela é diferente, bastante diferente da solução particular. Tá certo? Veja, essa curva vermelha é bem diferente dessa curva verde. Com o passar do tempo, o que está acontecendo? Com o passar do tempo, a solução do problema homogêneo está tendendo a zero. Isso vai fazer com que a solução do problema não homogêneo, a solução geral do problema não homogêneo, passe a coincidir com a solução particular que você tinha. Ou seja, quando o efeito da solução transiente acaba, o que ocorre é que você tem, basicamente, a solução estacionária para o seu problema. Tá? Morreu. Mas o que é mais interessante é ver que essa oscilação, na verdade, ela pode aumentar de amplitude. Veja só. Vamos brincar um pouquinho agora com esse coeficiente gama aqui, ó. Gama, cadê gama? Gama eu chamei de G. Joia? Veja só o que acontece quando eu aumento ou diminuo esse G. Quando eu aumento a resistência, gama é o coeficiente de resistência. Vocês viram o que aconteceu com a solução homogênea? Ela praticamente para de oscilar. Desaparece. E aí a solução geral, a verdinha, ela passa a coincidir muito rapidamente com a solução particular que você tinha. Joia? O oposto ocorre quando você faz o coeficiente gama. Olha só que coisa interessante que está acontecendo aqui. Quando gama diminui, você tem menos resistência. E o que vai acontecer aqui, ó? Deixa eu arrastar um pouquinho esse gráfico. Vai levar mais tempo para o sistema perder a parte transiente dele. A parte transiente, que é essa curva cinza, tá vendo? Ela persiste por mais tempo. Isso faz com que a curva verde, que é a solução geral, demore um pouco mais, demore bastante mais, na verdade, a coincidir com a parte estacionária. Tá vendo? Agora aqui já com um tempo bastante longo, aí sim a curvinha verde voltou a coincidir com a curvinha vermelha. Certo? Porque o coeficiente de amortecimento é bem pequeno. Veja só o que vai acontecer agora quando você coloca o W
aquela oscilação externa. Então, a oscilação externa agora, ela tem que coincidir, eu vou colocar a oscilação externa para que o efeito de ampliação ou o efeito de ressonância seja o máximo possível. Tá vendo? Eu já calculei esse valor aqui. Se eu fosse calcular aqui na hora, eu ia morrer do coração. E o W, veja aqui, o W, na verdade, o W máximo tem que ser igual a 1. O W máximo igual a 1, o W já está aqui igual a 1. Ó. Então, se você diminuir esse W, ou se você aumentar esse W, o que acontece com o tamanho da oscilação? Ele diminui, tá certo? Então, quando você coloca esse W diferente de 1, a sua oscilação diminui, tá? A amplitude da sua oscilação. Aqui, ó, prestem atenção nessa curvinha verde. Ela oscila aqui e a partir de um certo momento ela começa a aumentar. Tá vendo? A curva verde, pessoal, é a solução do seu problema. E ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até o valor máximo 10. Aqui, ó, um pouquinho mais do que 10. Ela fica oscilando aí entre menos 10 e 10, que é o valor máximo da oscilação da resposta forçada. Tá? Como eu disse, não é... Esse exemplo não está perfeitinho, mas dá para a gente ter uma ideia bem boa do que acontece com esse problema das oscilações forçadas. Tá? Eu vou terminar de preparar esse appzinho. Ele tem várias outras coisas aqui. É o mesmo que tinha lá, ó, do caso não homogêneo. Vocês sabem como é que mexe aqui no GeoGebra, pessoal? Por exemplo, se vocês quiserem observar só essas funções aqui, ó, y1, y2, y3, vocês sabem mexer nisso daqui um pouquinho? Sim ou não? Mais ou menos, Carlos. Olha só, mais ou menos. Meu se básico. vocês quiserem, vamos lá, é o básico mesmo que eu quero que vocês entendam. Se vocês quiserem fazer aparecer ou desaparecer uma certa função, é só marcar aqui, ó. Ah, não, aí sim, tudo bem. Não, mas é só isso mesmo. Colocar o parâmetro para variar, porque é isso que eu quero. Eu já preparo essas coisas todas para vocês. Quando eu deixo isso daqui, é por isso que eu estou falando que não está certinho. Tem algum erro de cálculo aqui nessas funções que eu escrevi, então eu tenho que corrigir. Mas, então, por exemplo, se você quiser só ver o problema homogêneo, aí você apaga essas daqui e volta com aquelas lá de cima. Tá bem? Pessoal, deu para ter uma ideia sobre essas oscilações forçadas? Deu para entender um pouquinho? Sim, deu sim. Beleza? Eu gosto sempre de... Eu vou até abrir aqui. Deixa eu pegar logo aqui. Vocês estão vendo aí? YouTube. Vou abrir o YouTube aqui para vocês. Quem está fazendo cálculo 3 de novo comigo já viu esse vídeo, provavelmente. Que é o Tacoma Narrow Bridge. Isso. Eu vou abrir aqui o vídeo. Vocês estão vendo aí o YouTube? Estão ou não estão? Sim, a gente tá vendo. Ah, beleza. Eu quero mostrar esse vídeo aqui para vocês, ó, que é muito legal. Eu não sei se vocês vão ouvir, mas é muito legal esse vídeo aqui. Deixa eu ampliar a tela. Estão ouvindo o áudio? Estão ouvindo o áudio do vídeo? Se tá tendo, eu não tô ouvindo, não. Eu também não tô ouvindo. Agora eu Tá, ouvi. ouviram? Aí teve uma hora que eu ouvi, depois parou. Isso é uma ponte mesmo, tá, pessoal? Isso é uma ponte de concreto, aço e tudo. Olha só que loucura isso. Olha só, isso é um cabo de aço gigantesco. Olha só isso. Olha aqui.
Olha lá. Tem um cachorrinho aqui, ó. Gente, que dó. Putz. Bom, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Eu acho esse vídeo sensacional, por quê? E eu gosto sempre de recomendá-lo quando eu leciono o cálculo 3, nessa parte de oscilações, porque muitos, à época e até hoje, defendem que o colapso dessa ponte se deveu a efeitos de oscilação, a efeitos de ressonância, na verdade, no movimento oscilatório de toda a ponte. Se vocês repararem no vídeo, tem uma corrente, tem uma corrente de ar muito forte, certo? Tem um vento muito forte batendo lateralmente naquela ponte, e muitos defendem que o colapso da ponte se deveu efetivamente aos efeitos de ressonância. Hoje em dia já há alguns estudos que dizem que não, que podem ter sido causados por outra coisa, mas de qualquer forma é um exemplo bem interessante de como isso pode ser importante. Para um problema de engenharia, de construção de uma ponte, por exemplo, você deve evitar esses efeitos de ressonância. Para problemas acústicos, por outro lado, você, por exemplo, pode querer aproveitá-los. Então, saber qual é o valor máximo que aquela amplitude pode atingir, por exemplo, é um aspecto importante quando você analisa essas coisas. Tá ok? Gente, então é o seguinte, eu terminei de falar o que eu queria falar para vocês. Eu imaginei que vocês não teriam muitas dúvidas, na verdade, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar a prova para vocês na sexta-feira da outra semana, viu? Eu vou informar isso lá no sistema, eu vou entregar a prova para vocês na sexta-feira da outra semana. Mas eu já vou disponibilizar o material da parte da transformada de Laplace. Tá? Já vou começar a disponibilizar material da transformada de Laplace, que não vai cair nessa prova. Tá? O material que eu vou disponibilizar hoje, essa semana, é o início da transformada de Laplace, mas não vai cair na prova. Tudo bem? A prova vai ser só a EDO não homogênea e essa parte de oscilação? Sim, exatamente. É DO de segunda ordem e essa aplicação em oscilações. Eu vou deixar um exercíciozinho para vocês fazerem sobre essa parte de oscilações, tá? Eu vou deixar um exercíciozinho, vou colocar lá amanhã, talvez. Aí vocês podem me entregar na quarta-feira da semana que vem, até para forçar vocês a estudarem um pouquinho essa parte das aplicações para a prova. Tá joia? Ok. Pode até ser um bem parecido com o da prova, né? Eu acho que eu vou fazer uma outra. Na verdade, vou fazer o seguinte: ao invés de deixar a prova com você. Não. Semana que vem eu resolvo isso, depois eu posto lá. Tá bem?
Pessoal, sobre essa parte de aplicações que eu deixei na semana passada, vocês teriam alguma dúvida? Algum exercício que vocês tentaram resolver, que queiram tirar dúvidas? Eu não, porque eu comecei a resolver agora à tarde, então ainda não achei dúvida, não. Eu tô, tipo assim, sempre que envolve números complexos, eu agarro um pouco, mas é mais de fazer exercício, eu acho. Uhum, tá bem. Quem tiver dúvida e quiser perguntar, pode perguntar. Se vocês não tiverem dúvida para discutir, eu me dou por satisfeito com essa. Porque o que acontece? O T elevado a S, que eu não falei lá no vídeo que eu gravei, essa parte da oscilação forçada, é realmente para deixar a ideia do estudo dirigido mesmo. Eu faço uma parte e a outra parte eu deixo para vocês. Mas como eu sei que às vezes agarra um pouco estudar essas coisas sozinhos, eu preferi fazer esse bate-papo hoje a respeito desses conteúdos. Ok? Beleza, pessoal. Acho que vai cair, tipo, até essa parte, aquela parte de circuitos não vai cair, não, né? Que tem, Não. em oscilações forçadas. Eu entendo. A minha física vai só até na mecânica, não vai para elétrica, para a parte de eletromagnetismo, não. Então, beleza. Menos mal, eu agradeço. Tá bem? Beleza. Então, gente, se ninguém tiver dúvida, eu declaro encerrada a nossa aula de hoje. Eu vou gravar, esse vídeo está sendo gravado, eu vou disponibilizá-lo para vocês. Eu vou também atualizar aquele appzinho para mandar para vocês e aí fica bonitinho. Essas anotações da aula de hoje também vou mandar, tá joia? Igual eu faço sempre. Beleza, professor, obrigada. Ok, então. Ok. Uma boa noite para todos vocês, então. Um abraço, bom descanso para quem for descansar, para quem for estudar um pouquinho mais. Bons estudos. Boa noite, professor. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. obrigada.